Oi, pessoal, bom dia! Shalom para todos vocês. Que seja um dia especial na presença do Senhor. Hoje é o segundo dia da semana, onde muitos já estão se preparando para trabalhar, outros já estão trabalhando, e assim é a nossa vida e a nossa escolha. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos guie os nossos pensamentos, guie os nossos passos, as nossas decisões, para que sejamos pessoas resilientes e assertivas para estar no meio dele e para Ele, porque Ele é o nosso Deus e o nosso Pai, que cuida da gente em todos os lugares. Ele diz: orai sem cessar. Então, onde você estiver, você ore, converse com ele, no trabalho, na rua, andando, no ônibus, dentro do ônibus, dentro do seu carro, seja como for, mas sempre agradecendo e entregando a ele as suas decisões, o que você tem que fazer. É isso que devemos fazer. Em João 6 fala que os discípulos se escandalizados, ficaram escandalizados, porque o Senhor foi para... O judeu murmurou porque ele estava falando da palavra de Deus, dizendo que ele, quem era ele para estar falando isso tudo. Alguns discípulos também se retiraram, e assim é a incredulidade de cada um das pessoas. Mas em João 6 ele diz assim, João 6 é grande, viu, gente? E se vocês puderem ler, melhor ainda que vocês leiam. Ele diz assim: os discípulos escandalizados, porque o Senhor estava falando da palavra de Deus. Ele disse que em verdade eu vos digo, que ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Em João 6 diz isso. E alguns se escandalizaram. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Tudo que o Senhor estava falando era o que estava escrito na palavra de Deus, na Bíblia, que eram aqueles rolos antigamente. E hoje eles estão fazendo. E algumas pessoas também se escandalizam. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Você falando do Pai, das maravilhas que ele fez, tirou o povo do Egito, que vivia sofrendo na escravidão, mas o povo não parava de murmurar. E alguns discípulos se escandalizaram. E ele está falando isso para que a gente também entenda e não cometa os mesmos erros que aquelas pessoas fizeram, que hoje continua do mesmo jeito. Que algumas pessoas que são do Senhor, que têm a palavra dele, ainda fica escandalizado e diz: não, isso aqui já passou, isso aqui já faz muito tempo, isso era daquele tempo dos judeus. O Senhor disse que era para os judeus e estrangeiros, como somos nós, não só para eles. Aí ele diz: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Onde ele primeiro estava? No alto, no céu. Mas ele vai voltar. E a gente vai subir com ele. Aqueles que creem que Yeshua é o Messias de Israel, que veio pelos nossos delitos e pecados. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra que ele nos dá aqui é Espírito e vida. E temos que segui-los, fazer a vontade de Deus, andar pelos seus estatutos, pelas suas veredas e fazer a vontade dele. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o havia de trair. E prosseguiu: e por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Uau! Ninguém poderá vir a ele
se pelo Pai não foi concedido. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, crê também no Pai, que o enviou, para nos ensinar os seus estatutos e as suas veredas. Amém? Que a luz do Senhor resplandeça sobre cada um de nós e nos dê a paz, que excede todo entendimento.